E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu quero entender uma coisa que tu tava falando da questão de por que o humano se desenvolveu mais em relação aos outros, assim, né? Tipo, por ter esse córtex pré-frontal mais com essa capacidade Cara, a espécie, os hominídeos são uma espécie muito mal adaptada, velho. Se desenvolveram muito pouco. Uma barata é mais desenvolvida que o ser humano. Mas O eu digo, crocodilo é tipo, mais desenvolvido que o ser humano. Tipo, essa nossa capacidade de ter construído tudo que o ser humano construiu se deve muito ao córtex pré-frontal ser mais desenvolvido, ou não? Eu diria que sim, em certos aspectos, sim, certo? Mas o fato de a gente ter construído tudo isso não é parâmetro para a gente afirmar que a gente está mais desenvolvido do que outras espécies, né? Porque eu entendo desenvolvimento como aptidão, certo? E aptidão, para mim, ela está relacionada à nossa capacidade de se adaptar ao ambiente, né? A espécie humana é muito recente, certo? Ela é muito recente e a maior parte dos hominídeos já se extinguiu. A nossa ainda prevalece, mas a gente não sabe por quanto tempo, certo? Então, se a gente avaliar em termos evolutivos, em períodos geológicos, a gente não necessariamente é bem adaptado e não necessariamente a gente tem o design evolutivo ideal, né? A gente não está no topo da evolução, né? Nada, pelo menos nada comprovado. Mas eu diria, na minha opinião, de que não entende tanto, tipo, tudo que existe hoje é tão evoluído quanto tudo que existe, porque a gente existe. Tipo, por exemplo, existe uma barata. Cara, Sim. De alguma maneira ela evoluiu de sei lá o que pra ela conseguir existir hoje. A gente também existe. O problema não é o quanto ela evoluiu, o problema é o quanto que ela não evoluiu. Nesse caso. Se você for olhar alguns designers, eles são muito antigos. Porque eles são muito bons. Eles foram criados há muito tempo e eles são muito bons e permaneceram até agora, né? É interessante isso, porque isso é uma visão muito ligada ao funcionalismo, né? Ao pragmatismo. Então, o que é bom? O que é bom é o que funciona, certo? Bom é o que funciona, é o que permanece, né? Por que eu tenho todo esse respeito, por exemplo, pela psicanálise? Porque ela está aí até hoje. 100 e poucos anos ela está se mantendo, velho. Todo mundo dá cacetada dela, mas ela está aí, velho. Certo? Então, alguma função ela tem. Né? Alguma função ela tem, para alguma coisa ela serve. Mas o que tu tá querendo dizer? Tipo, que ela passou meio que numa seleção humana, assim, sei lá. Sim, seleção cultural. Seleção cultural. Sim, seleção cultural. Né? Um meme. A psicanálise é um meme. Como assim? É uma ideia que persiste, que é divulgada, Entendi. que vai além. O conceito de meme, ele não nasce dentro da internet, ele é importado. O conceito de meme é o conceito que, de certa forma, está relacionado com gene. Só que o meme seria a unidade de transmissão da informação, de uma informação que não é genética, né? As pessoas não passaram por isso, mas eu lembro quando surgiu o termo meme e ele não estava necessariamente relacionado com piadinhas da internet. Quem que será que fez essa ponte, cara? Cara, eu acho que ele acabou sendo implicado porque a internet foi um fenômeno muito grande, né? Do ponto de vista da psicologia, a partir da década de 90, né, cara? A internet, ela muda tudo, né? Cara, aliás, mentira, ela não muda tudo, mas ela intensifica tudo. E é muito rápido, certo? também, instantâneo. É muito rápido, Eu acho que a internet ela não cria nada novo, mas ela hipertrofia coisas que já existiam, né? Então, por exemplo, as redes sociais. A gente sempre teve redes sociais, né? Só que a internet possibilitou a gente ampliar essas redes sociais e usar esses recursos de redes sociais de forma específica, né? É interessante, a internet é interessante. Daria para fazer um podcast falando só da internet, né? Eu costumo considerar a internet como um córtex adicional. Ela é um córtex adicional, é um sistema de informação, de conexões, de informação, de acessos à informação que está extracortical, certo? Ela hipertrofia a função da linguagem. E a gente consegue acessar isso quando a gente quer. Tipo, vai lá, baixa uma informação. Imagina que você vai ter que fazer um trabalho sobre alguma coisa,
Você não precisa mais armazenar toda a informação na tua cabeça. Você lembra mais ou menos a estrutura, você procura ali as informações que você precisa online, rápido. Certo? Tem uma coisa interessante, né, cara? A maioria das pessoas nunca ouviu falar do sistema de comutação. O que era o sistema de comutação? Quando eu queria ler um artigo e não tinha dinheiro para comprar a revista científica, daí para assinar ela, o que eu fazia? Eu pegava uma cartinha, escrevia para o autor, pedindo o artigo dele para mim poder usar no meu artigo, na minha pesquisa, e aí ele me mandava isso pelo correio. Demorava 3 meses para você receber o artigo. Hoje, você entra no Skyhub com o DOI, instantaneamente, você tem acesso a um, não, a vários. Hoje o problema é separar os artigos que você tem que ler e os que você quer ler. Mas o que teria diferenciado, talvez, o ser humano é muito dessa sacada neurológica. Cara, é interessante isso, desculpa te interromper, mas Fique por à que a vontade. gente quer diferenciar o ser humano? Porque a gente é diferente. Quem te garante isso? Porque, olha só, da minha percepção agora, tu me deu Por favor. um estalo. A gente meio que desenvolveu um outro córtex quando a gente passou a escrever a história. Porque um ser humano que nasce hoje, por que a gente se desenvolveu tanto? Porque, sei lá, um hominídeo lá decidiu escrever na parede. Perfeito. Criou um sistema de memória. Quando ele escreveu na parede, ele criou um sistema de E memória ali é novo. como se ele estivesse fazendo um outro córtex. E todas Sim. as gerações que vieram depois disso têm acesso a esse córtex e sempre vão ter. Perfeito, isso chama linguagem, a gente já tinha isso. Então, mas só a gente tem uma linguagem como se fosse um armazenamento de conhecimento, como se fosse um córtex. Legal isso, bacana, muito bacana isso. Agora, a fragilidade disso é muito grande também, Por quê? porque nada garante que isso vai nos habilitar a ocupar o ambiente e permanecer nessa ocupação em termos indeterminados, né, velho? Se a gente tiver um bug global, a gente perde todo esse sistema. Sim, isso não nos torna mais Em termos evoluídos. de internet. Porque, tipo, se tu pegar um ser humano Porque jogar numa ilha... se você pensar em termos de evolução, em termos de elaboração comportamental, né? Se você botar a elaboração do comportamento como parâmetro de evolução, talvez você possa considerar. Mas a gente tende a entender um design evolutivo como um design de sucesso pela permanência dele. Então você olha os crocodilos, você vai encontrar fósseis de crocodilo que estão lá, junto com os fósseis de dinossauros. São muito antigos, certo? Então, quer dizer, é um design muito bem construído, né? Ele prevaleceu a várias extinções e massas e se mantém hoje, e se mantém em quase todos os continentes. Certo? Então, olhando por esse parâmetro, analisando a quantidade de espécies de hominídeos que tem disponíveis, a gente vai ver que ter um grande cérebro não é tão vantajoso quanto a gente imagina. Ele gasta muito, o cérebro gasta horrores. Talvez fosse melhor a gente ter investido em músculos grandes, presas grandes, certo? Mas ele gasta muito, né? Então, o grande problema é que muitas vezes a gente parte de um conjunto de ideias pré-determinadas. A gente parte de uma avaliação que está calcada ou amparada nesse conjunto de ideias pré-determinadas. E aí, o que é a ciência? A ciência é efetivamente o ato de a gente questionar esse conjunto de ideias, pensar se tem ideias que são mais funcionais em relação a isso, são mais úteis em relação a isso, né? E juntar elementos, evidências para que essas ideias possam ser compartilhadas. Na medida em que essas ideias se mostram úteis, elas são adotadas, né? Por que a gente assumiu que o mundo era redondo, né? Falando em tempos de terra plana? Pois é. Porque essa ideia era útil, facilitou a navegação, certo? Ela se impôs porque ela facilitou a navegação. Mas dado tudo isso, então por que a gente, o ser humano, evoluiu para cá, onde a gente está, com córtex pré-frontal, com internet, e o crocodilo não evoluiu para cá, evoluiu para outro lado diferente? Porque foi vantajoso para ele. O Mas por Wesley que que foi vantajoso falaria pra agora, ele? ambiente. Pode ser ambiente, eu diria assim, porque isso tornou ele apto. Ele não precisou ele não precisou gastar essa energia toda em produzir um cérebrozão. Não foi necessário para ele.
Aliás, dizer que não foi necessário para ele é uma distorção, mas dizer assim, o tipo de estratégia evolutiva teve sucesso. Então, para que ele ia gastar criando o cérebro? O cérebro só é legal do ponto de vista da gente, que é humano. Para o crocodilo, não. Ele faz tudo o que ele precisa sem o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido que a gente tem. Mas, teoricamente, todo mundo partiu do zero de um mesmo lugar. O crocodilo evoluiu para cá e a gente para cá. Pressão ambiental. Estratégia. Né? E aí tem uma coisa importante para a gente também. Porque a evolução não é individual. A gente fala de coevolução. Você não tem uma evolução de uma espécie, você tem uma evolução de um ambiente, onde tem várias espécies interagindo, onde tem várias pressões agindo sobre o organismo, certo? Então, o crocodilo ele não evolui sozinho, ele evolui conforme o seu ambiente, conforme a disponibilidade de alimentos, conforme a estrutura física do ambiente, certo? Então, por exemplo, a gente vai encontrar crocodilos só em lugares onde tem água, por exemplo. Né? Então, a evolução ela sempre vai estar associada ao ambiente. O que é o ambiente? É o espaço físico e ecológico que circunda ele. Certo? Então, os crocodilos evoluíram junto com outras espécies. Isso é uma coisa interessante, cara, porque a minha impressão é que essa ideia ou essa distorção ela está muito ligado na perspectiva do individualismo. Né? O que é o individualismo? É a exacerbação dessa perspectiva que nós somos um indivíduo circunscrito no tempo e no espaço e, de certa forma, isolado dos demais indivíduos. Né? Então, por exemplo, eu acho que eu sou um indivíduo relativamente autônomo e independente de você. Mas como a gente começou a conversar hoje no início, eu estou respondendo e quem está controlando meu comportamento é você e as suas perguntas. Aliás, é esse ambiente como um todo, esse contexto como um todo. Certo? Então, a gente não é independente, a gente é interdependente, certo? Eu controlo o meu comportamento, não, eu controlo o teu comportamento controla o meu. Né? E o ambiente como um todo controla o meu e o teu comportamento. A gente não estaria falando nisso se a gente estivesse numa mesa de bar tomando esse vinho, talvez a gente estaria falando das coisas, estaria fazendo coisas impublicáveis agora nesse momento, né? Então eu acho que é muito importante que a gente tem essa noção de que a individualidade, na verdade, é uma percepção construída a partir de uma construção que o sistema nervoso faz quando ele separa o indivíduo do ambiente, certo? Mas tanto o indivíduo quanto o ambiente são uma construção do sistema nervoso central. É o sistema nervoso central que constrói o indivíduo e é o sistema nervoso central que constrói o ambiente. Quando a gente está enxergando esse copo, o que a gente está fazendo é criando uma resposta, uma experiência para estímulos que são provenientes do espectro eletromagnético. Aliás, uma faixa do espectro eletromagnético que fica mais ou menos entre 400 e 700 nanômetros. Pequena. Pequena, muito pequena, comparado com o todo. Né? O cérebro capta essas energias e monta um mapa. Esse mapa é o produto, é a nossa experiência, é o produto da nossa experiência. Né? Então, quando eu identifico uma cor, quando eu identifico forma, quando eu identifico a localização espacial dele, e me permite esticar o braço, que eu disse que é fantástico, esticar o braço, pegar ele, trazer ele à boca, isso tudo é uma construção. Certo? Mas assim, é incrível também a capacidade que o ser humano tem de alterar o ambiente. Tipo, isso é uma coisa impressionante também. Porque nenhuma outra espécie tem isso. Não, as espécies alteram o ambiente, obviamente, mas não drasticamente como a gente. Não, com certeza a gente... É perigoso se a gente pensar na manutenção da nossa espécie, né? Eu acredito que a vida vai se manter mesmo quando a nossa espécie não esteja mais aqui. Posso estar sendo otimista demais, pode ser que nossa espécie seja mais destrutiva do que um meteoro, mas eu acredito que muitas espécies vão sobreviver à passagem dos seres humanos pela Terra. Yeah.